Na manhã do casamento, que deveria ser o dia mais feliz da sua vida, Carlos ouviu por acaso uma conversa telefônica que destruiu 5 anos de relacionamento em 5 minutos. A confissão da noiva sobre sua traição com o padrinho não apenas cancelou o casamento, gerou a vingança mais calculada e satisfatória que uma cidade pequena já presenciou. O que ele fez durante a cerimônia deixou 200 convidados em choque e virou lenda local. Você seria capaz de planejar a vingança perfeita em apenas 4 horas? Se histórias sobre traição, descobertas chocantes e vinganças perfeitamente executadas te prendem, deixa o like e se inscreve, porque às vezes a justiça mais doce é servida no altar. Sábado, 6 de junho, 6 horas da manhã. Carlos Henrique Santana, 32 anos, engenheiro civil bem-sucedido, acordou no hotel da cidade vizinha onde havia passado a noite, tradição que Mariana insistiu em manter para dar sorte ao casamento. Em 8 horas, ele estaria casado com a mulher que amava há 5 anos, cercado por 200 convidados na igreja mais bonita da região. Carlos havia planejado cada detalhe daquele dia com o cuidado obsessivo de quem esperou a vida inteira para encontrar a pessoa certa. Mariana Ferreira, 29 anos, professora de literatura, era tudo o que ele sempre sonhou. Inteligente, carinhosa, ambiciosa e vinda de uma família respeitada na cidade. O pedido de casamento havia acontecido 2 anos antes, numa praia paradisíaca durante as férias de fim de ano. Desde então, eles planejaram a cerimônia dos sonhos. A igreja São Miguel Arcanjo estava decorada com arranjos de rosas brancas e lírios que custaram uma pequena fortuna. O salão de festas do clube municipal havia sido reservado para a recepção, com buffet completo para 200 convidados, banda ao vivo e open bar que duraria até as 2 da madrugada. Carlos havia usado todas as suas economias e um empréstimo bancário considerável para realizar o casamento perfeito que Mariana sempre descreveu em detalhes. Durante os meses de preparação, houve momentos de tensão. Mariana estava cada vez mais exigente com os detalhes, mais distante emocionalmente, mais irritada com questões que antes resolvia com naturalidade. Carlos atribuía tudo ao estresse natural dos preparativos. Toda noiva fica nervosa antes do casamento, sua mãe sempre dizia. É normal. Mas naquela manhã de sábado, enquanto se arrumava no quarto do hotel, Carlos decidiu ligar para Mariana para desejar bom dia e dizer que a amava. Queria ouvir a voz dela, compartilhar a ansiedade boa de quem está prestes a realizar o maior sonho da vida. O telefone tocou várias vezes antes que ela atendesse. Quando finalmente atendeu, sua voz estava estranha, ofegante, sussurrada, como se estivesse tentando não ser ouvida. Alô? Amor, bom dia. Como você dormiu? Eu não consegui pregar o olho de tanta ansiedade. Carlos, eu estou arrumando. A gente conversa depois, ok? Mariana, eu só queria dizer que te amo e que em algumas horas você vai ser minha esposa. Não consigo acreditar que... Carlos, escuta, eu preciso desligar agora. A gente conversa na igreja. E ela desligou. Carlos ficou um pouco confuso com a frieza, mas decidiu não se incomodar. Mariana sempre foi meio temperamental nas manhãs importantes. Continuou se arrumando, ajustando o smoking alugado, verificando se estava tudo perfeito. 40 minutos depois, enquanto finalizava os últimos detalhes, o telefone dele tocou. Era uma chamada de Mariana. Carlos sorriu, pensando que ela estava ligando para se desculpar pela frieza anterior. Oi, amor. Mas o que ele ouviu não era Mariana falando com ele. Era Mariana falando com outra pessoa. E o telefone havia ligado por engano. Provavelmente ela havia apertado o botão de rediscagem sem perceber. Não aguento mais fingir, Gabriel. É muito difícil ter que casar com ele hoje sabendo que é você que eu amo. Carlos sentiu o mundo parar ao redor dele. Mariana, você precisa ter paciência. Depois do casamento, as coisas vão ficar mais fáceis. Você herda metade de tudo que ele tem. E aí podemos ficar juntos sem nenhum problema financeiro. Gabriel. Gabriel Silva. Seu melhor amigo desde a faculdade. Seu padrinho de casamento. Carlos continuou ouvindo, paralisado, enquanto sua vida inteira desmoronava através de uma ligação telefônica acidental. Mas e se ele descobrir? E se alguém suspeitar? Ninguém vai descobrir nada. A gente sempre foi discreto.
E depois que vocês estiverem casados há um tempo, você pode pedir o divórcio alegando incompatibilidade. Com o regime de comunhão parcial de bens que vocês escolheram, você sai da jogada com uma boa quantia. Carlos ouviu cada palavra com clareza cristalina. 5 anos de relacionamento. Uma traição com seu melhor amigo. Um casamento baseado em interesse financeiro. E o pior, eles achavam que ele nunca descobriria. Gabriel, você tem certeza de que isso vai funcionar? Tenho. O Carlos é muito apaixonado por você. Muito ingênuo também. Ele nunca vai suspeitar de nada. E sinceramente, Mariana, depois de 5 anos sustentando esse teatro, você merece ser recompensada. Às vezes eu sinto culpa. Culpa de quê? Você nunca amou o Carlos de verdade. Desde o primeiro dia, você me disse que estava com ele porque ele tinha dinheiro e futuro garantido. Agora, é só finalizar o plano. Carlos encostou na parede do quarto do hotel, tentando processar a magnitude da traição que estava descobrindo. Não era apenas uma infidelidade sexual. Era uma conspiração elaborada de 5 anos para roubar seu patrimônio e destruir sua vida emocional. Você acha que ele vai ser fácil de enganar depois do casamento? O Carlos sempre foi fácil de manipular. Lembra quando você queria aquele carro no 2º ano de namoro? Você chorou 2 vezes e ele financiou tudo. Lembra quando você queria que ele comprasse o apartamento maior? Você insinuou que talvez vocês não tivessem futuro juntos. E ele assinou o contrato no dia seguinte. Mariana riu. Era uma risada que Carlos nunca havia ouvido. Fria, calculista, cruel. Você tem razão. Ele faz tudo o que eu peço. Inclusive escolher você como padrinho, mesmo eu sabendo que você não gosta muito dele. Eu não suporto o Carlos, Gabriel confessou sem reservas. Sempre achei ele um idiota metido a intelectual. Mas ele tem dinheiro, e isso facilita nossa vida. Depois que vocês se casarem e você conseguir acesso às contas dele, podemos acelerar o processo. Como assim? Você pode começar a transferir dinheiro aos poucos para contas que só você controla. Pode convencê-lo a fazer investimentos arriscados que deem errado. Pode criar algumas situações que justifiquem gastos altos. Em 2 anos, quando você pedir o divórcio, ele já vai estar financeiramente abalado, e você vai sair com a maior parte do patrimônio. Carlos estava gravando a conversa. Instintivamente, havia apertado o botão de gravar no celular, quando percebeu que estava ouvindo algo importante. Agora tinha provas concretas da conspiração. E se ele não aceitar o divórcio? Mariana, você é uma atriz melhor que muito mundo. Se ele resistir, você pode alegar violência doméstica, abuso psicológico, qualquer coisa que garanta que você saia como vítima. Com as leis atuais, os homens sempre saem perdendo nesses casos. Gabriel, você é terrível, Mariana disse, mas estava rindo. Sou realista. E também estou louco para não ter mais que fingir que somos apenas amigos. Depois de hoje, podemos começar nossa vida de verdade. A conversa continuou por mais alguns minutos, detalhando aspectos da traição que faziam Carlos se sentir fisicamente doente. Eles falaram sobre os encontros secretos que aconteciam há 3 anos, praticamente desde o noivado. Sobre como riram dele quando ele comentava que Gabriel e Mariana pareciam se dar muito bem. Sobre como planejaram até mesmo alguns dos presentes de aniversário que Gabriel sugeria e Carlos pagava. Quando finalmente desligaram, Carlos ficou sentado na beira da cama por 10 minutos, tentando decidir o que fazer. Tinha 4 horas até a cerimônia. 200 convidados já estavam a caminho. O salão estava pago, a comida encomendada, a banda contratada. Seus pais tinham viajado de outro estado. Os padrinhos estavam todos arrumados e prontos. Cancelar tudo seria um escândalo público, mas ir em frente seria aceitar ser humilhado conscientemente. Foi então que Carlos decidiu que não faria nem uma coisa nem outra. Ele faria algo que ninguém esperava. Carlos passou a próxima hora planejando meticulosamente a vingança mais pública e humilhante que aquela cidade já havia presenciado. E tudo aconteceria durante a cerimônia, na frente de todos. Carlos pegou papel e caneta e começou a elaborar um plano com a mesma metodologia que usava para seus projetos de engenharia. Objetivo claro, recursos disponíveis, cronograma preciso, resultados mensuráveis. Objetivo: expor publicamente a traição de Mariana e Gabriel, recuperar seu dinheiro investido no casamento e garantir que toda a cidade soubesse da conspiração. Recursos disponíveis: a gravação da conversa telefônica, acesso ao sistema de som da igreja,
conhecimento dos horários da cerimônia e o elemento surpresa absoluto. Cronograma: 4 horas para executar tudo perfeitamente. A primeira coisa que Carlos fez foi ligar para seu primo Daniel, formado em Direito e especializado em Direito de Família. Daniel, preciso de uma consulta urgente. Emergência total. Carlos, cara, hoje é seu casamento. O que aconteceu? Descobri uma traição. Tenho provas. Preciso saber meus direitos legais antes de fazer qualquer coisa. Carlos explicou a situação e enviou a gravação para Daniel via WhatsApp. 15 minutos depois, seu primo ligou de volta. Carlos, juridicamente você está numa situação muito boa. Primeiro, vocês ainda não são casados, então ela não tem direito a nada do seu patrimônio. Segundo, a gravação pode ser usada como prova em eventuais processos, já que você não provocou a conversa. Foi uma descoberta acidental. Terceiro, se você conseguir provar que houve má-fé no relacionamento, pode processar por danos morais. E se eu fizer algo público para expor a traição? Desde que você use apenas fatos verdadeiros e tenha provas, está no seu direito de se defender. Mas cuidado para não cometer calúnia ou difamação. Daniel, você pode estar na igreja hoje? Para quê? Porque vai ser interessante. A segunda ligação foi para Marcos, técnico de som que trabalhava na igreja e era seu conhecido desde a adolescência. Marcos, é o Carlos. Olha, preciso de um favor muito específico para hoje. Você pode me ajudar? Claro, cara. O que você precisa? Você pode configurar o sistema de som para que eu reproduza um áudio durante a cerimônia? E garantir que vai ser ouvido por toda a igreja? Posso. Mas por que você quer fazer isso? Vai tocar alguma música especial? Algo assim. Você pode estar preparado para quando eu der o sinal? Posso. Mas, cara, tem certeza de que isso é uma boa ideia? Tenho. A terceira providência foi escrever um discurso. Carlos sabia que teria apenas alguns minutos para explicar a situação para 200 pessoas chocadas. Precisava ser claro, direto, e incluir informações suficientes para que todos entendessem exatamente o que havia descoberto. A quarta providência foi contatar 3 pessoas específicas: o pai de Mariana, a mãe de Gabriel e o padre que celebraria a cerimônia. Para cada um, ele enviou uma mensagem vaga pedindo para conversarem em particular após a cerimônia, mas que era sobre algo muito importante relacionado ao casamento. A quinta e mais importante providência foi decidir exatamente em que momento da cerimônia ele revelaria tudo. Depois de muito pensar, Carlos escolheu o momento perfeito, quando o padre perguntasse se alguém conhecia algum impedimento para o matrimônio. Tradicionalmente, essa é uma formalidade que ninguém leva a sério. Mas Carlos transformaria a pergunta numa oportunidade de ouro. Às 10 horas da manhã, Carlos estava vestido, arrumado e com um plano detalhado para executar a vingança mais pública que aquela igreja já havia presenciado. Ele estava nervoso, mas também sentindo uma determinação férrea. Mariana e Gabriel haviam planejado destruir sua vida durante 5 anos. Agora, era a vez dele de destruir a farsa deles em 5 minutos. Às 11 horas, Carlos chegou à igreja. Mariana e Gabriel estavam lá, representando seus papéis de noiva apaixonada e padrinho leal. Eles não faziam ideia de que a performance de suas vidas estava prestes a terminar. A igreja São Miguel Arcanjo estava deslumbrante. As rosas brancas e lírios criavam um cenário digno de contos de fada, exatamente como Mariana havia sonhado. Os 200 convidados estavam distribuídos nos bancos, conversando animadamente enquanto aguardavam o início da cerimônia. A atmosfera era de felicidade pura e expectativa romântica. Carlos chegou acompanhado de seus pais, cumprimentando os convidados com um sorriso automático de quem está executando um roteiro social. Por dentro sentia uma mistura de nervosismo e determinação que nunca havia experimentado. Cada cumprimento, cada "parabéns, Carlos", cada "que Deus abençoe vocês", era uma farsa que terminaria em 15 minutos. Gabriel estava no altar, impecável no smoking alugado, ajustando a gravata e conversando com o padre. Quando viu Carlos se aproximando, abriu o sorriso mais falso que Carlos já havia visto. "E aí, cara? Chegou o grande dia. Como você está se sentindo?" Carlos olhou diretamente nos olhos do homem que havia sido seu melhor amigo por 10 anos e que estava traindo ele há 3. "Estou me sentindo esclarecido, Gabriel. Muito esclarecido." Gabriel não captou a ironia.
Nervoso é normal, cara. Mas a Mariana te ama muito. Vocês vão ser muito felizes. Tenho certeza de que hoje todos vão descobrir a verdade sobre muitas coisas. Carlos respondeu, dando um tapinha no ombro de Gabriel. O padre se aproximou para os cumprimentos finais e a revisão do cronograma da cerimônia. Carlos, meu filho, que alegria vê-lo tão feliz. Hoje é um dia abençoado para você e Mariana. Padre, posso fazer uma pergunta? Na parte da cerimônia, onde o senhor pergunta se alguém conhece algum impedimento para o matrimônio, caso alguém realmente se manifeste, qual é o protocolo? O padre sorriu. Oh, isso é apenas uma formalidade tradicional, meu filho. Em mais de 20 anos celebrando casamentos, nunca ninguém se manifestou. Mas teoricamente, se alguém tivesse uma objeção legal válida, nós pararíamos a cerimônia para investigar. Entendi. E se a objeção for significativa? Bem, depende da natureza da objeção. Se fosse algo sério, talvez precisássemos suspender temporariamente a cerimônia. Mas por que está perguntando isso, Carlos? Apenas curiosidade acadêmica, padre. Sempre fui muito detalhista. Às 11h15, os músicos começaram a tocar as peças instrumentais que antecediam a entrada da noiva. Carlos acenou discretamente para Marcos, que estava controlando o som, e recebeu um sinal positivo de que tudo estava preparado. Às 11h20, os padrinhos e madrinhas começaram a descer o corredor central em procissão organizada. Carlos observou cada rosto, sabendo que dentro de poucos minutos, essas mesmas pessoas estariam em estado de choque total. Às 11h25, a marcha nupcial começou a tocar, e Mariana apareceu no fundo da igreja, radiante no vestido branco, que custou 3 salários de Carlos. Ela estava objetivamente linda, o cabelo penteado por um profissional, a maquiagem perfeita, o sorriso ensaiado de quem sabia que estava sendo fotografada por 3 fotógrafos diferentes. Quando Mariana começou a caminhar pelo corredor central, apoiada no braço do pai, Carlos sentiu uma mistura estranha de emoções. Parte dele ainda amava aquela mulher, ou pelo menos amava a versão dela que pensava conhecer. Outra parte sentia uma raiva fria e controlada que daria combustível para o que estava prestes a fazer. Mariana chegou ao altar, cumprimentou Carlos com um beijo no rosto e um sorriso deslumbrante, e se posicionou ao lado dele de frente para o padre. Gabriel estava a 2 metros de distância, como padrinho principal. O padre começou a cerimônia com as palavras tradicionais sobre o sacramento do matrimônio, o amor eterno e a união abençoada por Deus. Carlos ouvia tudo como se estivesse debaixo d'água. Sua mente estava focada exclusivamente no momento que se aproximava. 15 minutos depois do início da cerimônia, o padre chegou à parte crucial. Se alguém aqui presente conhece algum impedimento legítimo para que Carlos e Mariana se unam em matrimônio, que fale agora, ou se cale para sempre. O silêncio na igreja era absoluto. 200 pessoas aguardavam a formalidade passar para que a cerimônia continuasse rumo ao sim final. O padre havia feito a pergunta tradicional com o tom rotineiro de quem sabia que ninguém se manifestaria. Foi quando Carlos deu um passo à frente. Eu conheço um impedimento. O murmúrio instantâneo varreu a igreja como uma onda. Cabeças se viraram, pessoas sussurraram, fotógrafos dispararam suas câmeras instintivamente. Mariana olhou para Carlos com uma expressão de confusão genuína. Gabriel empalideceu visivelmente. O padre ficou claramente desconcertado. Carlos, o que você está dizendo, meu filho? Padre, descobri esta manhã que minha noiva mantém um relacionamento amoroso e sexual com meu padrinho há 3 anos. Além disso, descobri que ela nunca me amou e planejou este casamento apenas para ter acesso ao meu patrimônio, com a intenção de pedir divórcio em 2 anos e ficar com metade dos meus bens. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Depois, explodiu num murmúrio coletivo de choque. Mariana ficou branca como o vestido que usava. Gabriel deu um passo para trás como se tivesse levado um soco. Carlos, o que você está falando? Você enlouqueceu? Mariana conseguiu dizer, mas sua voz estava trêmula. Não enlouqueci, Mariana. Apenas descobri a verdade, e tenho provas. Carlos fez o sinal para Marcos, que imediatamente reproduziu a gravação da conversa telefônica pelo sistema de som da igreja. A voz de Mariana ecoou cristalina por todo o ambiente. Não aguento mais fingir, Gabriel. É muito difícil ter que casar com ele hoje, sabendo que é você que eu amo. O impacto foi devastador. Várias pessoas se levantaram dos bancos.
Algumas mulheres gritaram de surpresa. Os pais de Mariana se entreolharam em choque absoluto. A mãe de Gabriel cobriu o rosto com as mãos. A gravação continuou, expondo cada detalhe da conspiração. A traição sexual, o plano financeiro, as manipulações psicológicas, o desprezo por Carlos, tudo sendo transmitido em alta qualidade para 200 pessoas que conheciam os envolvidos. Quando a gravação chegou na parte onde Gabriel confessava não suportar Carlos e Mariana ria friamente, várias pessoas estavam chorando de indignação. Mariana tentou se defender. Carlos, isso é um mal-entendido. Você não entendeu direito. Mal-entendido? Carlos respondeu, aumentando a voz para que todos ouvissem. Mariana, vocês planejaram esta farsa durante 5 anos. 5 anos da minha vida desperdiçados com uma mulher que nunca me amou e um amigo que nunca foi meu amigo. Gabriel finalmente tentou falar. Carlos, cara, a gente pode conversar sobre isso em particular. Em particular? Vocês planejaram me humilhar e me roubar em particular. Agora vão ser expostos em público. Carlos se virou para os convidados. Peço desculpas a todos vocês por este constrangimento. Sei que vieram aqui para celebrar um casamento e eu arruinei a festa. Mas descobri esta manhã que os últimos 5 anos da minha vida foram uma mentira elaborada. No entanto, Carlos continuou, como todos já se deram o trabalho de vir até aqui e a comida já está paga, eu gostaria de convidá-los para o que será agora uma festa de liberdade. O salão está reservado, o buffet está pronto, a banda está contratada. Vamos celebrar o fato de eu ter descoberto a verdade antes de assinar os papéis. Mariana estava chorando, mas Carlos suspeitava que eram lágrimas de raiva e frustração, não de arrependimento. Carlos, você não pode fazer isso comigo. Você me humilhou na frente de toda a cidade. Eu te humilhei? Mariana, você planejou destruir minha vida financeira e emocional. Você riu de mim por 3 anos enquanto traía com meu melhor amigo. A humilhação que você está sentindo agora é uma fração do que eu sentiria se tivesse descoberto isso depois do casamento. Mas Carlos ainda não havia terminado. Havia uma última parte da vingança que deixaria o recado bem claro para todos os presentes. Carlos se dirigiu ao microfone que o padre usava para as homilias. Sua voz ecoou pela igreja com clareza absoluta. Antes que todos vão embora, preciso esclarecer algumas coisas importantes. Primeiro, para aqueles que estão preocupados comigo. Estou bem. Na verdade, estou me sentindo livre pela primeira vez em anos. Segundo, quero que todos saibam que tenho provas documentais de tudo que foi revelado aqui hoje. A gravação que vocês ouviram foi feita esta manhã, por acaso, quando Mariana ligou sem querer para meu telefone. Tenho também mensagens de texto, e-mails e outras evidências que meu advogado já está analisando. Carlos apontou para seu primo Daniel, que havia chegado discretamente durante a confusão. Daniel, você pode confirmar minha situação legal? Daniel se levantou. Posso confirmar que Carlos tem provas sólidas de má-fé no relacionamento e conspiração para fraude matrimonial. Ele está completamente protegido legalmente. Terceiro, Carlos continuou. Quero deixar claro que não estou fazendo isso por vingança pessoal, mas por honestidade. Todos vocês merecem saber que tipo de pessoas são Mariana e Gabriel, especialmente aqueles que fizeram negócios com eles ou confiaram neles ao longo dos anos. Gabriel tentou uma última cartada. Carlos, você está cometendo um erro. Isso vai acabar mal para você também. Gabriel, para mim já acabou da melhor forma possível. Descobri que meu melhor amigo era falso e minha noiva era interesseira antes de cometer o erro de casar. Você me fez um favor. Carlos se virou para Mariana. Mariana, você é livre para ficar com o Gabriel agora. Vocês não precisam mais fingir. Mas quero que saiba que você perdeu a oportunidade de ter um relacionamento real com alguém que realmente te amava. Eu teria feito qualquer coisa por você. E você usou isso contra mim. E quanto ao Gabriel, Carlos olhou diretamente para o ex-amigo. Espero que vocês sejam muito felizes juntos, mas recomendo que tenham cuidado. Se ela traiu um relacionamento de 5 anos comigo, imagina o que é capaz de fazer com você quando se cansar. A igreja estava em silêncio absoluto. Algumas pessoas choravam, outras sussurravam entre si, outras apenas observavam em choque. Carlos removeu a aliança que havia comprado meses antes e a colocou sobre o altar. Padre, muito obrigado pela cerimônia. Foi muito esclarecedora.
ele se virou para os convidados uma última vez. Para aqueles que quiserem ir à festa, como eu disse, está tudo pago. Vamos fazer uma celebração da verdade e da honestidade. Para aqueles que preferirem ir embora, eu entendo completamente. Carlos começou a caminhar em direção à saída da igreja. Quando chegou na metade do corredor, começou uma salva de palmas. Uma pessoa começou, depois outra, depois várias. Em poucos segundos, metade da igreja estava aplaudindo Carlos. Mariana saiu correndo pela porta lateral, ainda de vestido de noiva, chorando descontroladamente. Gabriel a seguiu, ignorando os olhares de desprezo de todos os presentes. A festa que se seguiu foi diferente de qualquer celebração que aquela cidade já havia presenciado. E Carlos descobriu que a melhor vingança é realmente viver bem. O clube municipal estava decorado exatamente como Mariana havia planejado. Luzes suaves, arranjos florais caros, mesas elegantemente arrumadas para 200 pessoas. A banda estava afinando os instrumentos, o buffet estava preparado e o bar estava abastecido. Só faltavam os noivos. Das 200 pessoas que estavam na igreja, aproximadamente 150 decidiram ir à festa. A curiosidade era maior que o constrangimento. Nunca haviam presenciado algo parecido. E queriam ver como a história terminaria. Carlos chegou ao salão ainda de smoking, mas havia tirado a gravata e desabotoado o colete. Parecia mais relaxado do que havia estado em meses. Quando entrou, recebeu uma ovação espontânea dos convidados presentes. "Pessoal", ele disse no microfone, "sei que esta não é exatamente a festa que vocês esperavam, mas já que estamos aqui, vamos aproveitar. A comida está deliciosa, a banda está ótima, e temos muito o que celebrar." A atmosfera foi ficando gradualmente mais relaxada. As pessoas começaram a comer, beber e conversar sobre o que havia acontecido. Muitos se aproximavam de Carlos para oferecer apoio e parabenizá-lo pela coragem. Dona Mercedes, vizinha de Carlos há 20 anos, disse: "Meu filho, você foi muito corajoso. Eu sempre achei aquela menina meio estranha. Muito interessada em dinheiro." Seu Joaquim, dono da padaria local, acrescentou: "Carlos, você se livrou de uma roubada. Melhor descobrir agora do que depois, com filhos no meio." A mãe de Carlos estava visivelmente abalada, mas orgulhosa. "Filho, eu não sabia de nada disso, mas você fez a coisa certa. Ninguém merece ser enganado dessa forma." O pai de Carlos, homem tradicionalmente reservado, abraçou o filho com emoção. "Carlos, eu sempre te ensinei a ser honesto e direto. Hoje você honrou nossa família." Durante a festa, várias pessoas se aproximaram para contar que sempre tiveram suspeitas sobre Gabriel e Mariana. "Eles sempre foram muito próximos", disse uma prima de Carlos. "Nas festas de família, eles conversavam mais entre si do que com você. Uma vez eu vi eles saindo de um restaurante juntos", confessou um colega de trabalho. "Achei estranho, mas pensei que era algo sobre a organização do casamento." Mas o momento mais significativo da noite aconteceu quando o padre chegou à festa. Ele se aproximou de Carlos com uma expressão séria. "Carlos, meu filho, preciso pedir suas desculpas." "Padre, o senhor não tem culpa de nada." "Tenho sim. Como homem de Deus, eu deveria ter percebido que algo não estava certo. Durante os encontros de preparação matrimonial, eu notei que Mariana parecia distante, mas atribuí ao nervosismo. Deveria ter investigado mais." "Padre, ninguém poderia imaginar uma conspiração dessa magnitude." "Talvez. Mas quero que saiba que o que você fez hoje foi corajoso e correto. A verdade sempre deve ser revelada, mesmo quando dói." A banda começou a tocar músicas animadas, e gradualmente a festa se transformou numa celebração genuína. Pessoas dançavam, riam e comemoravam junto com Carlos sua libertação. Por volta das 9 da noite, Carlos subiu ao palco para fazer um discurso final. "Pessoal, quero agradecer a todos que ficaram aqui hoje. Sei que não foi fácil presenciar o que aconteceu na igreja, mas vocês me deram um apoio que eu jamais esquecerei. Hoje eu aprendi uma lição valiosa. É melhor uma verdade dolorosa do que uma mentira confortável. Eu poderia ter me casado, vivido por 2 anos numa farsa e descoberto tudo muito tarde, quando as consequências seriam muito piores. Também aprendi que tenho amigos verdadeiros nesta cidade. Vocês que estão aqui são minha família escolhida, e eu me sinto muito grato por isso. Mas a história não terminou naquela noite.
Nos meses seguintes, as consequências da vingança de Carlos reverberariam pela cidade inteira, mudando a vida de várias pessoas. Nos dias que se seguiram ao casamento mais famoso da cidade, as repercussões foram intensas e duradouras. A história se espalhou rapidamente pelas redes sociais, grupos de WhatsApp e conversas de bar. Carlos se tornou uma lenda local, o homem que teve coragem de expor publicamente uma traição no próprio casamento. Mariana deixou a cidade uma semana depois do escândalo. Não conseguia mais sair na rua sem receber olhares de julgamento e comentários sussurrados. Pediu transferência da escola onde dava aulas e se mudou para uma cidade a 200 quilômetros de distância. Antes de partir, tentou uma última conversa com Carlos. Carlos, preciso falar com você. Mariana, não temos mais nada para conversar. Por favor, 5 minutos. Eles se encontraram num café discreto. Mariana estava irreconhecível, sem maquiagem, cabelo simples, roupas básicas. A mulher que sempre se arrumava como se estivesse numa passarela, agora parecia alguém tentando se esconder do mundo. Carlos, eu sei que você me odeia. Eu não te odeio, Mariana. Odeio o que você fez, mas não odeio você como pessoa. Eu queria explicar. Não há nada para explicar. A gravação foi bem clara. Mas tem coisas que você não entende. O Gabriel me manipulou. Ele me convenceu de que você só estava comigo por conveniência, que não me amava de verdade. Carlos a interrompeu. Mariana, você não é vítima nesta história. Vocês dois fizeram escolhas conscientes durante 3 anos. Se você tinha dúvidas sobre meus sentimentos, deveria ter conversado comigo, não traído com meu melhor amigo. Eu sei que estraguei tudo. Mas eu queria que você soubesse que eu sinto muito. Aceito suas desculpas, mas isso não muda nada. Carlos, você acha que um dia pode me perdoar? Carlos pensou por um momento. Mariana, eu já te perdoei. Perdoar não significa esquecer ou aceitar você de volta. Significa que eu não vou carregar raiva pelo resto da vida. Mas confiança é algo que, uma vez quebrado dessa forma, não se reconstrói. Gabriel teve um destino ainda pior. A mãe dele, Dona Conceição, era uma das pessoas mais respeitadas da cidade, conhecida pela religiosidade e pelos valores morais sólidos. Quando descobriu o que o filho havia feito, ficou devastada. Gabriel, como você pôde fazer isso? O Carlos confiava em você como um irmão. Gabriel tentou se defender, mas as evidências eram irrefutáveis. A gravação deixava claro que ele havia sido o mentor intelectual da traição. Dona Conceição o expulsou de casa. Você vai sair da minha casa hoje. Não quero mais ver sua cara. Você me envergonhou nossa família e traiu alguém que te considerava família. Gabriel também deixou a cidade, mas por motivos diferentes. Seu escritório de advocacia começou a perder clientes quando a história se espalhou. Se ele é capaz de trair o melhor amigo dessa forma, imagina o que faz com os clientes, comentavam as pessoas. Em 3 meses, Gabriel havia fechado o escritório e se mudado para a capital, onde ninguém conhecia sua história. Carlos, por outro lado, tornou-se ainda mais respeitado na comunidade. Seu escritório de engenharia começou a receber mais projetos. É um homem íntegro, diziam os clientes. Se tem coragem para fazer o que é certo mesmo quando é difícil, é alguém em quem podemos confiar. 6 meses depois do casamento cancelado, Carlos recebeu uma ligação inesperada. Carlos, aqui é a Amanda. Amanda Souza. Você se lembra de mim? Amanda havia sido sua namorada na faculdade, 10 anos antes. Relacionamento sério que terminou quando ela se mudou para estudar no exterior. Amanda? Claro que lembro. Como você está? Estou bem. Ouvi sobre o que aconteceu no seu casamento. Queria saber como você está. Estou ótimo, na verdade. Melhor do que estive em anos. Eles conversaram por 2 horas. Amanda havia voltado ao Brasil recentemente. Estava solteira e morando numa cidade próxima. Marcaram um encontro para o fim de semana seguinte. 1 ano depois, Carlos estava novamente planejando um casamento. Mas desta vez, com uma pessoa que o amava de verdade desde a época da faculdade. Igreja São Miguel Arcanjo. Exatamente 1 ano depois do casamento mais famoso da cidade. Carlos estava no altar novamente.
mas desta vez esperando por Amanda, a mulher que havia reencontrado depois de 10 anos e que provava todos os dias que o amava genuinamente. A igreja estava lotada novamente, mas a atmosfera era completamente diferente. Era um ambiente de felicidade pura, sem tensões ocultas ou segundas intenções. Amanda não queria nada além de construir uma vida honesta com Carlos. Quando o padre fez a pergunta tradicional sobre impedimentos para o matrimônio, algumas pessoas riram baixinho, lembrando do que havia acontecido no ano anterior. Mas desta vez, o silêncio foi respeitoso e genuíno. Carlos e Amanda trocaram votos que eles mesmos escreveram, falando sobre confiança, honestidade e amor verdadeiro. Quando se beijaram como marido e mulher, a igreja explodiu em aplausos sinceros. Na festa, realizada no mesmo clube municipal, Carlos fez um brinde especial. Um ano atrás, neste mesmo lugar, celebramos minha liberdade de uma mentira. Hoje, celebramos meu casamento com a verdade. Quero agradecer a todos que me apoiaram no momento mais difícil da minha vida e que hoje compartilham comigo o momento mais feliz. Às vezes, as piores coisas que nos acontecem são, na verdade, as melhores. Se eu não tivesse descoberto a traição da Mariana, nunca teria reencontrado a Amanda. Se eu não tivesse tido coragem de expor a verdade, ainda estaria vivendo uma mentira. Por isso brindo à honestidade, à coragem de fazer o que é certo e ao amor verdadeiro. Dona Mercedes, que estava presente nos 2 eventos, comentou: "Agora sim, é um casamento de verdade." A menina olha para ele com amor nos olhos, não com cifrões. 2 anos depois, Carlos e Amanda tiveram uma filha. 5 anos depois, abriram uma empresa de construção civil juntos, que se tornou uma das mais respeitadas da região. Mariana e Gabriel nunca mais voltaram à cidade. Segundo rumores, eles ficaram juntos por alguns meses após o escândalo. Mas o relacionamento não durou. A base da relação deles sempre foi a conspiração contra Carlos. Quando não havia mais segredos para compartilhar, descobriram que não tinham muito mais em comum. Carlos nunca mais soube notícias diretas deles. E nunca procurou saber. Sua vida havia seguido em frente de uma forma muito melhor do que jamais imaginou possível. A história do casamento da vingança virou lenda na cidade, contada e recontada em churrascos, aniversários e encontros familiares. Virou também um exemplo para outras pessoas que descobriram traições. Lembra do Carlos? Se ele teve coragem, eu também tenho. E sempre que alguém perguntava se ele se arrependia de ter exposto tudo publicamente, em vez de apenas cancelar o casamento discretamente, Carlos respondia: "A melhor vingança é viver bem. Mas às vezes, para viver bem, você precisa primeiro limpar a casa."